Nesse vídeo, vamos demonstrar um dashboard em Power BI e outro em Excel utilizando a mesma base. E vou dar algumas dicas do quando usar um e quando usar outro. Então, primeiro eu vou demonstrar aqui a minha base. Essa aqui é a minha base em Excel. Tem a data, nome de cliente, serviço. Essa aqui é uma base de faturamento, tá? Ela é pessoal minha. Então tem valores, tem meses, tem aqui o F, o tipo, enfim. Essa é a base que eu vou carregar para os dois dashboards. Primeiro eu vou demonstrar o Excel. Esse Excel eu já tinha feito um vídeo sobre ele, e vou passar de novo sobre ele aqui rapidinho. Então aqui, o legal de utilizar o Excel. Primeiro, eu indico quando for utilizar um dash de uso pessoal ou individual. Digamos que na sua empresa você tem o seu controle das suas empresas lá dos seus clientes, contabilidade, setor financeiro, enfim, e só você vai administrar. Eu indico utilizar o Excel, por quê? Ele é mais fácil, no caso aqui eu vou entrar em lançamentos, toda aquela base que eu demonstrei na outra planilha está aqui. Então a base está aqui, eu não preciso limitar aquela base, eu só preciso limitar aqui. Então chego aqui no final, coloco os novos valores aqui, um novo faturamento, clico no botão atualizar e ele já vai lançar todos os valores para os gráficos e para o resumo. Então, quando é uso pessoal, quando é uso individual, eu indico o Excel, porque ele é mais rápido e mais fácil de administrar. Então aqui seriam lançamentos, aí aqui ele já carrega para um resumo, resumo mensal, e aí o gráfico. Vou clicar aqui no botão gráfico geral, que tem uma função na macro que ele já vai adaptar a tela para ficar perfeitamente a minha visualização. Então aqui eu tenho quando foi emitida a nota fiscal ou não, os meses, ano, o F. Qual a questão aqui no Excel? No Excel a gente não consegue fazer a manipulação igual lá no Power BI, que se você dá um clique aqui, digamos que cliquei em junho, ele já faz um filtro para mim, quais são as UFs que eu faturei em junho, ele já pode selecionar o ano, então ele não tem esse dinamismo, como no Power BI. A única coisa que a gente pode filtrar aqui, eu já deixei um filtro, são nos segmentos de ano ou mês. Eu vou selecionar aqui o ano de 2026, ele só colocou para mim o que eu faturei, que foi de janeiro a maio, colocou os meses, e aí aqui eu posso selecionar apenas um mês. Digamos que quero ver só fevereiro, ele já faz um filtro só em fevereiro. Vou limpar aqui esse filtro também. E aí eu vou entrar aqui no gráfico analítico. Mesma coisa, gráfico analítico, eu só posso fazer um filtro por ano, e aqui ele já me mostra todos os totais dos meus serviços e uma média. Então aqui eu vou voltar no menu. Então, o indicado para o Excel é quando é uso individual. Agora, se vai utilizar com uma equipe, quer compartilhar com clientes, aí o ideal é ser o Power BI mesmo. Vou entrar aqui no meu Power BI. Um dos pontos negativos é que você vai ter que instalar o Power BI na máquina, o Power BI Desktop, que é onde vai ser administrado. Outro ponto negativo é que sempre que atualizar a base, no caso aqui eu vou usar essa base, digamos que eu vou ter um novo lançamento, um novo faturamento, eu vou informando as linhas abaixo, só que ele não vai automaticamente para o Power BI. Então eu tenho que entrar aqui e clicar nesse botão atualizar. E aí ele vai atualizar os valores e vai trazer tudo certinho para mim. E como a gente pode ver aqui no Excel, vou fazer um teste aqui. O Excel também tem essa questão de atualizar os gráficos. Quando eu faço um lançamento, teria um botão aqui em cima, que eu nem me recordo qual é a aba que esse botão fica, mas é feito o lançamento e mandando atualizar. O que eu já fiz para facilitar minha vida, já que eu tenho essa questão de nunca lembrar onde está o botão atualizar. Eu criei uma macro, e aí eu clico nesse botão e ele já atualiza. E é de imediato, super rápido. No desktop já não, ele tem um certo delay. Quando eu fiz o lançamento lá na minha base original, aí eu entrei no desktop, cliquei aqui em atualizar, aí ele vai carregar, eu já cliquei, ele nem começou ainda. Então tem um delay, ele vai abrir todas as abas, então ele demora um pouco para fazer essa atualização.
Então, o que eu indico aqui no Power BI? Quando for utilizar com uma equipe, ó, ele começou a fazer atualização agora. Ele deu esse erro porque eu modifiquei algumas coisas de caminho, eu teria que corrigir, mas aqui a gente não vai precisar disso. Então eu indico, quando for utilizar para distribuir para clientes, se quer que o cliente veja, o cliente exige ver esses relatórios, então o ideal é o Power BI. Quando tem uma equipe, e a equipe está sempre ali analisando, mês a mês, então também o Power BI é indicado. E algo muito legal do Power BI é que não, o seu cliente, ou se os funcionários não forem fazer a administração de valores, ele pode ter o Power BI Online, que é onde eu vou demonstrar essa planilha. Eu fiz todo o preparo aqui, escolhi gráficos, coloquei valores, atualizei, fiz algumas médias, fiz a relação. Então aí, quando eu quiser que o pessoal veja, eu vou abrir aqui o meu Power BI Online. Eu vou passar apenas um link para ele, então ele não precisa ter instalado o Power BI. Ele só precisa do meu link e ele não vai conseguir manipular nenhum valor. Ele vai ver só os relatórios. Então aqui tem uma capa, vou entrar aqui no geralzão. Então aqui tudo que eu fiz ele vai conseguir ver aqui. Ele vai conseguir fazer o filtro por ano e mês. E o legal do desktop, do Power BI, como eu tinha informado, se eu dar um clique aqui, digamos que eu quero ver só em julho, eu vou clicar em julho e ele vai fazer um filtro para mim apenas de julho. Vou fazer um novo filtro aqui, eu vou filtrar o ano de 2026 e quero ver só o que eu emiti nota. Então ele vai filtrar para mim os valores, o Fs, enfim, eu dou um novo clique e ele volta. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Mesma coisa lá no meu analítico. Então aqui estão os meus serviços, digamos que eu quero ver apenas o do Itaú. Aí ele faz um filtro para mim do Itaú, que aqui é a mesma coisa, é uma aba, perdão, aqui é uma planilha com os valores aqui já mais fácil de visualizar. Então, de novo, vou clicar aqui em Itaú, e aí ele fez uma média para mim, assim em cima, por ano. Vou tirar isso aqui. E o mesmo filtro por mês. Então aqui é o mesmo relatório do meu Excel e o meu Power BI, só que a diferença é que esse aqui está de melhor acordo para fazer uma apresentação. Digamos que eu quero apresentar, meu cliente quer estar sempre vendo, então o Power BI é ideal para isso. Mas, novamente, se for de uso individual, o ideal é o Excel, por ser mais rápido, rápido de atualizar, rápido de fazer correções, digamos que tem alguns lançamentos que não estão batendo, então eu só venho aqui na minha base, corrijo os valores, mando atualizar e está pronto. Diferente do Power BI, que eu iria ter que vir na base, corrigir a base, salvar, depois voltar no Power BI, atualizar, teria que publicar, se eu quiser que ele veja online, então aqui dá um certo trabalho. Então essa é a diferença entre um e outro.